meus amores, tudo bem? Vamos falar dos fatores que influenciam as velocidades das reações. Então, nós vamos estudar os fatores, que alteram as velocidades, podem deixar as reações mais rápidas ou mais lentas, Quais nós iremos estudar, Nós iremos estudar superfície de contato, temperatura, luz, concentração dos reagentes, pressão e catalisadores. Desses aqui, os mais importantes são aqueles que aparecem mais nos vestibulares, são quais? Superfície de contato, temperatura, concentração dos reagentes e catalisador. Bom, mas vamos falar de todos esses. Vamos lá, vamos lá. Bom, vamos começar, pelo mais fácil, pelo mais tranquilo, que é a superfície de contato, É muito fácil. Quanto maior a superfície de contato dos reagentes, maior será a velocidade das reações. Porque quanto maior a superfície de contato, maior vai ser o número, de choques entre as partículas, dos reagentes. É muito fácil a gente entender isso no nosso dia a dia, Se você pegar dois copos, com água, a mesma temperatura, em um copo você coloca uma vitamina C inteira. E no outro copo você coloca uma vitamina C toda espedaçada, Você quebra ela em várias partes e coloca. Você olha isso e é claro, isso é muito visível, que aquela vitamina C toda espedaçada, toda quebrada, tem uma maior efervescência. Então, nesse momento, você entende que quanto maior a superfície de contato, maior serão os choques, quanto mais colisões eu tenho, mais rápida se torna a reação. Então a gente pega aqui um exemplo clássico, Eu pego uma barra de zinco, coloco na presença de ácido clorídrico e eu vou ter aqui a reação acontecendo, formando cloreto de zinco, liberando hidrogênio gasoso. Beleza. Num segundo experimento eu faço a pulverização dessa barra. O que eu quis dizer com isso? Eu pego ela em pequeníssimos pedaços, eu transformo essa barra em pó. E aí eu jogo esse pó para reagir com ácido clorídrico e eu reparo que a velocidade dessa reação é muito, muito, muito mais rápida. Então, quanto maior a superfície de contato, maior será a velocidade da reação. Lembre-se disso, que isso ajuda muito nos vestibulares. Quanto maior a superfície de contato, maior será a velocidade da reação. Beleza? Bora lá! Temperatura. Vamos lá. Moçada, é o seguinte: o aumento da temperatura aumenta a velocidade da reação, de qualquer reação, Lembre-se disso. Então vamos fazer o seguinte: eu pegar a decomposição da água oxigenada a 20 graus Celsius. Fala, tá bom, faça a mesma reação a 80 graus Celsius. Qual é mais rápida? Aquela que está em maior temperatura. Então, aumentou a temperatura, aumenta a velocidade da reação. Isso a gente tem um exemplo clássico na nossa casa, a geladeira. Por que você coloca os alimentos na geladeira? Porque na geladeira você abaixa a temperatura dos alimentos e assim eles se conservam mais, eles duram por mais tempo. A velocidade de decomposição do alimento diminui enormemente. Se você quer guardar ainda por meses alguma coisa, um pedaço de carne, por exemplo, você congela ela. Então, quanto maior a temperatura, mais rápido. Quanto menor a temperatura, mais lenta a velocidade da reação. Pensando nisso, eu sempre faço essa parte aqui, importante. O que é importante? Aumentou a temperatura, aumenta a velocidade, tanto da endo quanto da exo, tá bom? Ô Gabi, mas a endo ou a exo é mais favorecida? Não, tudo bem. Aí pensando em qual das duas é mais favorecida, a reação endotérmica é mais favorecida. Porém, o aumento da temperatura aumenta a velocidade de ambas. Isso é muito importante, tá bom? Então, aumentou a temperatura, aumentou a velocidade da endo ou da exo. Não importa o que você está trabalhando, você aumenta a velocidade de ambas. Bom, e aí existe uma regra que chama a regra de Van 't Hoff, ou Van 't Hoff, igual alguns pronunciam, Ele falava assim, que o aumento da temperatura em 10 graus Celsius, uma reação, duplica ou até triplica a sua velocidade. Só que isso daqui, eu até deixo grifado, é histórico. Por quê? Ele fez isso, mas ele testou pouco. Ele achou que todas as reações eram assim. Mas aí, com o passar do tempo, viram, que isso não se aplicava a inúmeras reações. Então, eu só estou explicando isso porque é um histórico,
tá? Mas isso não é válido para todas as reações. Tem reações que isso é válido. Aumentou em 10 graus Celsius, a temperatura duplica. Tudo bem. Ou aumentou em 10 graus Celsius, a temperatura triplica. Tudo bem. Mas é válido para todas? Não, não é válido. Tem, às vezes você aumenta em 10 graus Celsius a temperatura de uma reação e ela quadruplica, ela quintuplica. Depende da reação. Então eu não posso fazer essa generalização, igual ele fez. Mas para a época, né, para o conhecimento da época, foi uma boa comparação, foi uma boa regra, mas aí com o passar do tempo se viu que isso não era aplicado a todas as reações, beleza? Bom, falado isso, a gente vai fazer aqui uma análise gráfica da influência da temperatura, né? Vamos supor que eu tenho uma reação e eu tenho uma temperatura T1 aqui. Nessa temperatura T1, eu vejo, né, que eu tenho um número de moléculas, né, com uma certa energia aqui, ó, beleza? Só que, para você ter a reação química tem que ter o quê? Tem que ter uma energia mínima, que é chamada de energia de ativação. Todas as moléculas reagentes têm essa energia mínima? Não, né? Algumas estão, outras não, né? Então, o que acontece? A energia de ativação, nessa temperatura, me mostra que eu tenho essa quantidade de moléculas com energia igual ou maior, né, se você continuar aqui, que é a energia de ativação. Então, nessa temperatura T1. Aí você fala assim, mas eu quero acelerar a reação. Então você faz o quê? Você aumenta a temperatura. Quando você aumenta a temperatura, você aumenta a energia cinética, você aumenta o grau de agitação e, por consequência, você acaba aumentando o número de moléculas. Você acaba aumentando o número de moléculas que tem energia suficiente para fazer a reação acontecer. Olha só, na temperatura T2, olha que legal, o número de moléculas com energia igual à energia de ativação ou maior aumentou muito, aumentou em muito. Então, quando você aumenta a temperatura, você aumenta a energia dos reagentes, né? Aumentando a energia dos reagentes, você faz que mais moléculas tenham energia mínima para fazer a reação ocorrer. Então, o aumento da temperatura, você aumenta o grau de agitação, você aumenta a possibilidade dessas moléculas se chocarem mais, elas se chocando mais, aumenta a possibilidade de ter um choque efetivo com orientação adequada, você aumenta a energia, né, desses reagentes, então você faz que mais moléculas tenham energia suficiente para fazer a reação ocorrer. Então assim, né, a velocidade da reação fica o quê? Fica mais rápida. Beleza até aqui, moçada? Então, para simplificar tudo isso, aumentou a temperatura, pau, aumenta a velocidade da reação, independente se é endo, independente se é exotérmica. Tranquilo? Bora pro próximo fator, meus amores, lindas e lindos do meu coração. Vambora, vambora, vamos lá. Qual que é a luz? Gente, a luz, ela acelera muitas reações. Todas? Lógico que não. Muitas reações são aceleradas pela luz. Lógico, muito, mas nem todas. Ah, outra coisa, eu posso falar que a luz catalisa uma reação? Não. Quando a palavra catalisa é usada, está se referenciando a uma substância que acelera a reação. E aqui a luz não é uma substância. Então a luz, ela acelera muitas reações. Legal. As reações que são aceleradas pela luz são chamadas reações fotoquímicas. O Gabiru, eu posso falar que toda reação é acelerada pela luz? Não, pelo amor de Deus, eu já falei que não. Eu falei que muitas reações, algumas reações, e essas que são aceleradas pela luz são chamadas de fotoquímicas, né? Então, por exemplo, se eu pegar H2 e Cl2 no escuro, demoraria muito tempo. Mas isso, na presença de luz adequada, com a frequência, com a cor, com tudo certinho, essa reação ocorre em frações de segundo, né? Então eu posso falar que esta reação é acelerada pela luz. Ah, mas como que eu vou saber se uma reação é ou não acelerada pela luz, né? Todo mundo faz essa pergunta para mim. A resposta dos campeões qual é? Experimental. Ah, mas no vestibular eu não estou no laboratório, como é que eu me viro? Aí o texto tem que avisar. Mas você pode sair afirmando que qualquer reação é acelerada pela luz? Não, você não pode. Isso você não pode fazer. Então, nesse momento, para você afirmar que uma reação é acelerada pela luz, você tem que ter indícios, você tem que ter dados. Então, numa questão, o exercício tem que falar alguma coisa, beleza? Ó, um detalhe, todas as reações
elas podem ser aceleradas de alguma maneira, certo? Você fala certo. No caso ali, se eu aumentar a superfície de contato, beleza. Se eu aumentar a temperatura, beleza. A luz, ela acelera algumas e não todas, tá? Algumas e não todas. Tudo bem. Essas reações que são aceleradas pela luz, elas são chamadas de reações fotoquímicas. Sim, legal. E tem uma observaçãozinha nisso. Tem uma observaçãozinha nisso. Qual é a observaçãozinha nisso? Muitas dessas reações fotoquímicas, elas possuem reagente colorido. Elas possuem um reagente colorido. Por exemplo, nessa aqui, o Cl2, né, o Cl2, ele é esverdeado, ele é esverdeado. Então, algumas, né, muitas das reações fotoquímicas têm essa característica, né? E aí elas conseguem absorver certas frequências de luz e assim elas são o quê? Elas são aceleradas pela luz. Beleza? Bom, vamos agora para o próximo fator, né? Qual é o próximo fator? Bom, o próximo fator aqui que eu tenho vai ser qual? Vai ser aqui a concentração dos reagentes. Importante demais concentração dos reagentes. Moçada, se você aumentar a concentração, você está fazendo o quê? Você está aumentando a quantidade de reagentes por unidade de volume. Se você aumenta a quantidade de reagente por unidade de volume, ou seja, aumentar a concentração, você faz que eu tenha mais choques. Se eu tenho mais choques entre os reagentes, a chance de ter um choque com orientação adequada e energia mínima fica maior. Então, você tem uma maior velocidade. Aumentou a concentração, você aumenta a velocidade da reação. Por exemplo, pego aqui H2 mais O2 dando água. Vamos simbolizar o H2 por bolinhas vermelhas, o O2 por bolinhas pretas e a água bolinhas pretas e vermelhas juntas. Tá, vamos fazer o seguinte. Olha só, no primeiro recipiente eu tenho aqui 2 mols por litro, vamos chutar aqui que isso aqui seja 1 litro, né? 2 mols por litro de H2 com 1 mol por litro de O2. Eu vou ter uma certa velocidade aqui na situação 1. Vamos supor que eu dobre a concentração de H2 e de O2. Dobrei. A chance da galera aqui dentro se chocar fica muito maior. Então a velocidade de 2 vai ser maior que a velocidade de 1. Então eu sei que aqui dentro a velocidade vai ser maior. Ô Gabiru, se eu dobrei a concentração, a velocidade dobra? Aí já não posso falar isso. Aí vai depender da reação. Vai ter reação que você dobrando a concentração, a velocidade dobra ou quadruplica. Aí é um estudo à parte que nós iremos fazer mais para frente. Aí você vai estudar isso, se ela dobra, se ela triplica, se ela quadruplica, o que acontece com a velocidade quando nós formos estudar a lei da ação das massas, que é a lei de Gutenberg-Wage, né, que a gente estuda daqui a pouco. Mas por hora, o que você tem que ter em mente, né? Aumentou a concentração, aumenta a velocidade da reação. Aumentou a concentração, aumenta a velocidade da reação. Aumentou a concentração, aumenta a velocidade da reação. Pelo amor de Deus, Gabiru, para! Mas é importante você lembrar disso, tá bom? Bom, falando nisso, para acabar aqui a nossa aula, vamos falar do que? Pressão. Quando você fala em pressão, você está falando de reações gasosas. Reações gasosas. Sempre que falar de pressão, você está falando de reações o quê? Gasosas. Então, nesse caso, quando você aumentar a pressão, você vai aumentar a velocidade da reação. Professor, não entendi nada. Pense só, você está trabalhando a temperatura constante, porque quando você quer saber a influência da pressão sobre a reação, você tem que padronizar o resto. Então a gente vai pegar concentração constante, vamos pegar a temperatura constante e vamos só mexer com a pressão. Quando você aumenta a pressão, o que você está fazendo? Você está diminuindo o volume do recipiente que a reação está ocupando. Então você faz o quê? Como o recipiente diminui o espaço, você faz que eles se choquem mais. Se eles se chocam mais, eu tenho mais choque, maior velocidade. Ai, professor, que difícil. Olha só a explicação fácil com um exemplo. Ó. Pegue aqui a reação de produção da amônia, né? Onde eu vou simbolizar o H2 por bolinhas vermelhas, de novo, agora o N2 por bolinhas azuis e a amônia por bolinhas azuis e vermelhas. Fechou? Você fala, fechou. Imagine a seguinte situação. Eu tenho aqui esse
recipiente, né? Aonde eu tenho a reação acontecendo. Eu tenho aqui uma certa velocidade. Boa, legal, tranquilo. E agora, o que eu vou fazer? Fica olhando o que o Gabi vai fazer. Olha bem para a tampa aqui, ó. Olha bem para a tampa, ó. Vamos imaginar que eu vou abaixar a tampa. O físico dando aula, eu teria um recipiente com êmbolo móvel, massa desprezível, sem atrito, tá. Eu sou químico, eu sou um cara mais simples. Eu tenho um recipiente com uma tampa que ela vai descer aqui, ó. Na hora que a tampa desce, a tampa desceu. Olha o espaço que sobrou aqui, que os gases estão confinados. O espaço diminuiu muito. Se o espaço diminuir, o que acontece? A pressão vai aumentar. Afinal de contas, você já sabe que pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. Então, conforme você diminui o volume, a pressão lá aumenta. Ou seja, a quantidade de choques lá dentro aumenta muito. Se a quantidade de choques aumenta muito, o que vai acontecer com a velocidade, meus amores, meus queridos e queridas do meu coração? A velocidade da situação 2 vai ser maior que a velocidade da situação 1. Então eu falo que aqui a velocidade é pequena e aqui a velocidade é maior. Como que isso influencia? Aí a gente vai ter que estudar mais para frente, né? Então, o que você precisa saber é o que, meus lindos e lindas? Aumentou a pressão, aumenta a velocidade. E isso é válido somente para reações gasosas. Beleza, meus amores? Até aqui tranquilo? Então, tá bom. Beijão. Tchau, tchau.